12, 13, 14. Que lá tu conheceu muita gente E começou a aí- ver... É a primeira vez que tu tava tendo uma visão de dentro do lado da polícia, que antes era praticamente Cara, assim, confronto ó, só. durante a minha molecagem ali, durante quando eu era moleque, Racionais tocando 48 horas seguidas no Walkman, né? Homem na estrada e Diário do Detento A decorando gente mais falou que... Facção Central, 509E... tudo, Não, tudo. pra mim era muito... 509E eu tinha medo de ouvir algumas letras. Não, Facção Central. Tem uma letra Facção Central que ele conta a história de um cara que mata o próprio pai. Que ele reconhece o pai num assalto e ele vai narrando a história desse cara Não e lembro o mata nome. o próprio pai no assalto, porque ele reconheceu o pai pelo olho. Mano, eu Se o tenho... Thiago tiver nesse coisa, ele vai falar com a música. Cara, é assim, ó. Eu tinha medo. Eu ouvia a música e eu ia ouvindo e o troço ia me dar um negócio, mano. E me dava um troço, assim, aquela coisa. Firmeza, bah. E eu tinha muita... Quando o pessoal veio me recrutar, eu falei, ó, só tem uma coisa. PM pra mim é tudo lixo. PM tem que morrer. PM vai morrer. Né? É tudo rato, o que você quer? Blá, blá, blá. Bravão, bravão. Eu falei, não entendi por quê. Aí eles iam entrando na minha mente e eu ia trocando ideia. Mas eles e aí- tentavam te colocar uma visão contrária, porque eu achei que eles viriam com a mesma visão de que polícia não... É mais ou menos na seguinte, assim, ó. Querido, desarma esse espírito seu maloqueiro e vamos politizar a discussão. Entende? Entendi. Não dá pra você dizer morte aos polícias. Não. Vai dizer morte aos polícias por conta disso, entendi. disso. Construa uma narrativa, construa o discurso para que essa ficção que você cria de morte aos policiais tenha um contexto político. Putz. Sim. Vai vender Faz um sentido produto? pra caralho. Aham. Tu vai vender o produto, você precisa construir uma narrativa política. Quando você quer vender um determinado candidato, você constrói essa narrativa, né? Ok, aí eu já tinha meio que tentado desconstruir um pouco essa bronca com a polícia militar. Eu digo a polícia militar que é a polícia ostensiva, é quem está no dia a dia, né? Tu sai na rua, tu não vai ver uma viatura de polícia civil, tu vai ver a polícia militar. E é quem segura a bronca da sociedade, velho. Sim. É quem Concordo pra caralho. responde o primeiro chamado de violência doméstica ou barulho de som, ou é o primeiro, Desde tu tomar uma bala por... ou é a primeira viatura que chega numa cena de homicídio, né? Tu pega os dois extremos. É a polícia militar. Mais um recorte aqui, cara. Se tem uma estrutura na sociedade que precisa ganhar bem, ser muito mais remunerada, ter uma estrutura de treinamento exaustiva, é a polícia militar. Puta, cara, tu falou um negócio... Inclusive, falamos disso esses dias. A gente falou no nosso café, e isso eu compartilho. Falei, cara... Teve um movimento lá nos Estados Unidos que a galera começou a falar assim, tinha que acabar com a polícia, tinha que tirar a verba. E eu falei, cara, a minha visão leigo que sou era, cara, não, eu acho que tem que investir mais pra capacitar esses caras. Acabar, o mundo não vai ser arco-íris e pula-pula Não e vai. unicórnio. Então, Não cara, esses caras têm que ter a qualidade e o devido treinamento e respeito pra fazer um serviço bom. Exatamente. E a galera não tem essa noção. Tem Cara, gente que vai, a polícia acaba a polícia. A fala, carioca é um exemplo disso, cara. Os caras ganham muito mal. Outro dia eu ia pro Rio de Janeiro de vez em quando. Cara, eu olhava as viaturas. Cara, é ridículo. Mano. É ridículo. Pneu careca, sem uma lanterna. O vidro trincado. Uma pistolinha, um cacetete, mano de AK-47. Sabe? Então, assim, aí tu olha pra aquele maluco, ou ele vai entrar pra milícia que vai dar uma grana fodida pra ele, ou ele vai falar o seguinte: o assalto tá ali. Nem fudendo. Mas que ele você vai... tá louco? Aham. Eu vou lá fazer o BO depois, eu vou lá atender a vítima depois. Mas eu vou correr? Não. Eu lembro de um áudio, cara, uma vez na época, eu acho que já tinha o WhatsApp, que um cara mandava assim, tipo, uma voz de rádio, ó, atende, não sei o que, tantos indivíduos armados, não sei o que, tal local, bem técnico. Daí o cara assim, tá, peraí, deixa eu correr positivo, tal, deixa eu ver se eu entendi. Não sei o que, com tantos, com armamento pesado, e você quer que eu
com a minha arma e mais não sei o que, vá lá, dá a minha... Eu falei, mas nem fudendo. Tipo, cara, tinha um áudio bem famoso disso que o cara disse, eu com a minha vidinha, você quer que eu vá lá? Eu falei, não. Cara... Mas era tipo assim, era 8, 10 armado e não sei o que, e o cara do áudio, Mas mesmo assim, tu ainda tem os loucos... Que vão, por quê? Porque esses caras têm... Chapecó, que aconteceu lá em Chapecó. Foi Chapecó? Criciúma. Do assalto? Mano, a hora que aquela viatura para e os caras... Mano... Aqui, ó, tá vendo ali do BOP? Esse cara, porra, o Christopher Timan, ele é capitão do BOP do estado de Santa Catarina. Ele esteve aqui. Ele, cara, um cara assim, ó... Não, ele... É porque eu fiz um curso de vivência lá. O do Egídio tá do lado, Eu fui fazer um curso de vivência lá no BOP, velho. Da Polícia Civil ali. Velho. Ali eu vi que o bicho pega, o filho chora, mas não vê, cara. E ele é um cara, assim, ó, ele conversando aqui, puta, foi uma história de vida animal e ele falou muito isso. Cara, não é um cara que quer matar todo mundo. Ele falou, cara, o que os caras fizeram, né? Quando dá esses rolos do estado de Santa Catarina, é ele que vai para ele que coordena a operação pra pegar os caras. É capaz de eu conhecer ele. Se eu olhar a careta dele, ele tava... Nós mostramos. Esse cara, e ele falou sobre isso. Falou, cara, eu andando aqui... Como é que ele falou? Não sei quantas toneladas, quantos quilos de explosivo. Ele falou, do meu lado. Ele falou, do meu lado. Eu olhei aqui e ele falou, cara, lá esses caras que estavam, não era... corpo é escudo pros caras e tal. Ele falou, cara... A vida desses caras... E ele falou uma coisa de policial. Ele falou, olha, tem de todo tipo de gente. Mas é foda porque quando tu passa do lado de um policial militar, tu olha aquela farda e um louco caminhando ali. A vida do cara pode ser um filme, num dia. E a gente não imagina, às vezes, né? Assim, exatamente isso. O Egídio conta... sempre perguntam pra ele qual foi a história, né? Eu vi ele já falando algumas vezes do sequestro daquele guri lá de... Ele contou aqui. Como é que é o nome? De 9 anos lá em Ilhota, lá o menino. Cara, eu acompanhei aquilo de dentro do gabinete dele. Meu Deus. E eu olhava as movimentações e via. Eu saía pra ir embora pra casa, ficava com o zap ligado, olhando que os caras... Cara. Né? A gente tava no grupo da delegacia pra acompanhar outras coisas. E aí tal, não sei o que, e o pau pegando e a adrenalina comendo solta. E assim, ó, tu sentia a adrenalina no ambiente, assim, e tu via no olho dos caras, nós precisamos resolver essa merda, velho. Cara, foda-se o que tem que tiver fazer, vamos pra cima. E assim, ó, não era aquela coisa histérica, sabe? Era até uma frieza. Mano, assim, e uma adrenalina de propósito que, cara, não interessa o que eu preciso fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer, entende? E assim, o Egídio é modesto, ele já foi pra porrada, ele e os caras da investigação lá de Gaspar foram pra porrada num tiroteio de assalto a banco lá da Via Cred, lá em Gaspar. Ou se meteram no meio do mato lá e assim, ó, matão gigante. O Egídio falando pra mim, porra, só escutava o zunindo passando, do balaço passando. Aí no outro dia tu olha pro cara, e aí, negão? Mano, você tá bem? Não, tô, né? Tem que tá. Então, tipo, tu percebe que assim, é uma profissão, eu digo, eu não me tornei policial por um acaso divino que não me colocou pra ser policial. E talvez não era pra ser. A minha função nessa vida seja outra e não ser policial. Mas, Marco, qual é a sua grande frustração de vida? Não ter sido policial. Mesmo... Que loucura. Mesmo com todo o histórico... Cara, nunca sofri violência policial. Eu, Marco Antônio, nunca sofri violência policial. Nunca já tomei uns enquadros em São Paulo do tipo... Mano, reza pra ter alguma coisa com esses moleque aí e tal, não sei o quê. E nós éramos muito cuzão. Eles falaram muito... Eu vi meia hora do episódio de hoje, tá falando do delegado da Cunha e o Monteiro. Eles estavam falando bastante nesse sentido da polícia. E o que falta muito nessa questão dos enquadros e tal, eles comentaram um negócio que eu achei muito bacana, que falta comunicação. Tipo assim, tu vai fazer tal coisa e tal, tomou um enquadro, começou, aí eles falam, respeita a voz policial. Mas ele fala assim, policial, no final, chega pelo cara, não tinha nada e tal. Eu vi o da Cunha falando isso. Ele falou assim, eu te abordei por causa disso, isso, daquilo, tu pareceu... O vídeo que saiu essa semana lá em Goiás, um negão fazendo umas manobras de bike,
Mano, me desce um sargento da PM, mas cara alucinado. Não vi. Alucinado pra cima do negão. Vai, não sei o que, eu tô dando uma ordem, mas o que que eu fiz? Não interessa, só respeita a ordem, mas cara, eu só quero saber o que eu fiz. E o cara larga a bicicleta, pega o celular e tal, e o cara alucinado. O parceiro, dizendo, querido, o cara fazendo assim, ó, tu vê a cena, o cara só obedece. O cara, então, ele já desce da viatura, já virado no giraia. Entende? Já virado no giraia. Aí, o que eu falo pro meu filho, que mora na periferia lá de São Paulo? Bicho, O policial falou... Parou. Entende? Sabe o que... Teve violência? Anota a placa, memoriza o código da viatura e a gente conversa depois o que a gente faz. Ele tá comentando nesse negócio. Mas então... o cara perguntou, mas o que eu fiz? Do tipo, fala assim, ó... E o negão era grande, velho, porque ele tira a camiseta... Eu não posso falar isso agora, no final eu te explico o que tá acontecendo, por favor, exatamente isso. E tal. Tipo assim... É que assim, ó, o que eu não entendo... ou pelo menos o que eu acho que a gente tem que entender ou como sociedade é achar o meio termo e o diálogo provavelmente é o melhor caminho, porque assim, exemplo, se um policial me para e ele vem com a arma na minha direção e fala, mão no volante, eu boto e eu entendo. Tipo, eu não vou falar, o cara vem metendo uma arma na cabeça. Ele pelo cuidado, ele tá tomando as medidas. Uhum. Mas tem gente que não entende nem essa parte, não entende, e não tô dizendo que o cara tá certo. Acho que existe o momento que ele ultrapassa. Cara, mas sabe, tem algumas pessoas que deram um momento e ia falar, cara, porque chegou metendo arma na minha cabeça. Eu penso, cara, ele tá lidando com uma situação, talvez o certo seria ele, depois falar, eu pedi pra tu botar a mão no volante, por quê? Eu supostamente achei que era tal coisa. Cara, desculpa assim, pelo que aconteceu, sabe? Existe um negócio chamado POP na polícia. Procedimento Operacional Padrão. Uhum. Exato. E eles têm uma sequência de coisa. No dia a dia, e eu tô dizendo isso porque fui lá uma das minhas atividades, você falou, tem muitas coisas. Eu fui presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB de Santa Catarina. E quando houve o assassinato de um guri lá em Florianópolis, que estava brincando com uma airsoft dentro de casa, duas viaturas, acho que era uma Rocan, duas viaturas Rocan entram nesse aqui é comunidade, complexo. Mas chama de comunidade. Tá, comunidade. Eles entram na comunidade e aí já tinham recebido uma denúncia desse cara. Tava brincando com essa airsoft. Cara, eles chegam e atiram. E matam o cara dentro de casa. Eles dão um tiro de fora pra dentro, assim. Tipo, podia ter feito várias coisas. O Si não entra nessa história. É isso. Mas, eu concordo. Naquele momento, e aí essa foi a discussão que eu tive na época com o comandante da Polícia Militar, o comandante Araújo. Mas comandante... mas não existe algo... Dá uma voz de prisão antes, dá uma voz de uma ordem. Não, ele chegou e atirou. E o cara morreu no colo da irmã. Ele tá brincando de airsoft. Então, mas ele ia adivinhar que era airsoft de longe? Não, mano, eu concordo. Assim, eu acho que... O Si é uma bosta. O Si é uma bosta. Mas... ele, policial, e eu sempre disse isso várias vezes em várias discussões, se tem alguém preparado, ou deveria estar, infinitamente, e essa preparação não é de vez em quando, deveria ser constante para esse policial, que está nessa linha de frente, ter esse poder psicológico de, adrenalina, controla a adrenalina e faz a abordagem que precisa ser feita. Tu vai em 2... e tem todo um procedimento que eles são treinados pra fazer, né? Dá merda? Dá. Tá. Deu merda. O moleque morreu. E aí, uma das discussões que a gente teve com o comandante foi, comandante, a polícia precisa entender, não é só, eu também sou da Comissão de Direitos Humanos,
Não é só um discurso vazio dos direitos humanos. A gente não está discutindo a questão dos direitos humanos como muito se propaga por aí. Só que está querendo defender a vida de bandido. Não é essa a discussão. Não. Tanto que, por exemplo, o cara que mais é atacado no Rio de Janeiro, que é o Freixo, foi o cara que montou dentro da Assembleia Legislativa um comitê de direitos humanos para atender só policiais. Policiais vítimas de confrontos, famílias de policiais vítimas de confrontos. E a polícia militar não fazia esse amparo a esses policiais. E aí o mesmo, por exemplo, de novo, o mesmo governador que faz esse discurso político para a sociedade, bandido tem que morrer mesmo, ou Witzel, né? Tiro é só na cabecinha e tal, não sei o quê. Mano, só que não é o Witzel que vai dar o tiro. Não. É o policial. E aí, esse policial mata alguém, ele vai ter que responder um processo judicial. Entende? Claro, se provar a culpa do cara, o cara vai se arrebentar. Se provar a inocência, ele volta pra rua. Mas ele volta pra rua de que forma, velho? Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!